Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade ao estudo de vetores. Para ser mais preciso, nessa aula você vai aprender a subtrair vetores. E desse aprendizado, desse novo conhecimento, nós vamos tocar uma ideia contigo, que é a ideia de variação vetorial, ok? Antes de eu dar continuidade à aula, queria pedir a você que está inscrito no nosso canal, que já participa do nosso projeto aí, que continue nos ajudando a divulgar o nosso trabalho aí pelas redes sociais, na sua sala de aula mesmo aí, conta para o seu colega do lado aí, se é inscrito no nosso canal, que de repente a gente de alguma forma te ajuda aí semanalmente aí a dar continuidade ao seu colégio, à sua preparação em vestibular, seja qual que seja aí o seu projeto, né, de que forma o Física 10 te ajude aí, tá bom? Se de repente esse é o seu primeiro contato conosco, assista a nossa aula e veja se de repente ela atende aos seus interesses, se inscreva no nosso canal e, por favor, ajude-nos a divulgar para os demais cantos do nosso país aí, tá bom? Sem mais delongas, caímos dentro. Aula de hoje, vetores no tocante subtração vetorial. Cai dentro, galera! Bom, turma, estamos começando aí com um primeiro exemplo para dar contextualização naquilo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Lembra? Subtrair vetores. Então acompanha comigo, vamos lá então. Perceba que nós temos uma partícula qualquer aí que se movimenta horizontalmente para a direita com uma velocidade V1 de 12 metros por segundo. Moçada, eu já vou representar para você esse vetor. Você bem lembra comigo, toda semana reforço isso com você, que todo vetor tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Esse nosso vetor, ele mede 12 metros por segundo, ele tem uma direção horizontal e ele aponta para a direita, o que eu acho que fica bem representado assim. Notem, vetor V1, 12 metros por segundo, horizontal para a direita. Volto para o enunciado, galera. Após certo intervalo de tempo, essa partícula ela já está em movimento vertical, não mais horizontal, mas agora vertical e para baixo. Direção vertical, sentido para baixo, com um valor de velocidade agora de 16 metros por segundo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu represento aqui embaixo para você o vetor V2, que mede 16 metros por segundo, é vertical e de sentido para baixo. Meus amigos, o que a gente quer nessa questão é que você me diga o módulo, ou seja, o valor do vetor ΔV. Turma, na verdade, toda vez que você vê essa letra delta em física, nós já combinamos isso com você lá no início do nosso curso. A letra delta para física se lê como sendo uma variação. E variação de qualquer coisa é sempre você fazer a coisa final menos a coisa inicial. Só que dessa vez, a coisa que está sendo subtraída são dois vetores. Nós vamos subtrair o vetor final do vetor inicial. Tudo bem? Para isso, nós vamos usar um método que nós já há algumas semanas estamos usando. O método polígono, popular, trombinha no rabinho. Fechou? Então acompanha comigo para você entender como é que você faz uma variação vetorial, uma subtração do vetor final menos o inicial. Vem comigo, gente. Bom, turma, a primeira coisa que eu quero pontuar com você. O que você busca fazer nessa questão? Você busca fazer o vetor ΔV, o vetor variação. Mas eu estou chamando para você que está fazendo uma variação entre dois vetores, o vetor final e o inicial. Toda vez que você vê o delta em física, pelo que eu acabei de combinar com você, você vai pegar o vetor final e vai subtrair do vetor inicial. Só que, pelo amor de Deus, moçada, se eu chamo o vetor V1 de início e o vetor V2, logicamente, é meu final, a variação não é 16 menos 12, 4. Não é uma subtração escalar. Atente para o que eu vou falar agora. Você quer pegar o vetor final e subtrair do vetor inicial. Chama a atenção de você que
tem um negativo aqui na frente do vetor inicial. Então, o que eu gostaria que você notasse? Eu vou pegar o vetor final, meu vetor final é o vetor V2, estou pondo o vetor V2 bonitão ali, 16 metros por segundo, vertical para baixo. Moçada, se eu fosse somar com o vetor inicial, ou seja, somar com 12 metros por segundo, horizontal para a direita, se eu fosse somar, eu ia botar a trombinha do V2 no rabinho do V1. Mas, galera, notem que eu quero fazer menos o vetor inicial. Isso é menos, lembra? Sempre que na frente de um vetor tem um sinal de menos, você vai alterar o sentido dele. Logo, se o V1 é 12 para a direita, menos V1 é 12 para a esquerda. Notem que eu estou fazendo o vetor final V2 menos o vetor V1 12 metros por segundo. E há algumas semanas a gente está batalhando com você que sempre que você quer achar o vetor resultante pelo método polígono, você vai juntar o início com o fim. E ao juntar o início com o fim, esse é o meu vetor ΔV, o meu vetor variação, no caso, o meu vetor resultante. Perceba que se eu quero achar o módulo desse vetor em vermelho, que é o vetor resultante, eu percebo que como o vetor V2 e V1, um é horizontal e o outro é vertical, eu posso garantir que aqui tem a formação de um ângulo de 90 graus. E diante disso, o meu triângulo é um triângulo retângulo. Logo, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, que é o meu ΔV, é igual a um dos catetos ao quadrado, 12, mais o outro cateto ao quadrado, 16. Ok, moçada? Diante disso, meu ΔV ao quadrado vai ficar assim, 12 ao quadrado, 144, 16 ao quadrado. Isso aqui é igual a 256. Logo, ΔV ao quadrado vai ficar assim, 144 mais 256, 400. Como está ao quadrado, passamos a raiz em ambos os lados, você vai encontrar que a raiz de 400 é 20. Cuidado, turma, não esquece a unidade, 20 metros por segundo. Turma, e se bobear, muitos de vocês já acharam esse 20 de cabeça. Talvez você possa ter lembrado de uma dica que eu dei para você em aulas anteriores. Sempre que o triângulo for retângulo, que é o nosso caso, e eu perceber que um dos catetos é 4 e o outro cateto é 3, a hipotenusa vai ser 5. 4, 3, 5. Aquele pitagórico famoso para a gente aqui. Se você notar bem, esse triângulo que você viu há pouco comigo ali, ele era o pitagórico 3, 4, 5. Só que ele foi inteiramente multiplicado por um fator. Por isso que não era 4, era 16. Multipliquei por 4. Não era 3, mais um 12. Multipliquei por 4. Por isso que não é um 5, é um 20. Multipliquei inteiramente por 4. Isso eu gostaria que aos pouquinhos você começasse a treinar, a trabalhar em você isso, para que você ganhe mais agilidade na resolução de provas. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício? Segue comigo, gente. Turma, o nosso segundo exemplo começa assim, Uma bolinha foi lançada perpendicularmente a uma parede. Notem que lá embaixo eu já fiz uma bolinha para você com o vetor velocidade horizontal para a direita, de tal forma que essa direção é perpendicular à parede. Voltamos ao enunciado. Ela colide elasticamente de forma que a sua velocidade de incidência V apenas se altera em sentido após o choque. Ou seja, galera, a bolinha bate na parede e após colidir ela retorna, mas com o mesmo valor de velocidade. Notem que eu fiz a bolinha um pouquinho abaixo da onde realmente ela voltaria, da onde ela refletiria, mas por uma questão didática. Moçada, preste bem atenção nos dois vetores que você tem agora. Você tem um vetor velocidade no início indo para a direita e no final indo para a esquerda.
O que um aluno como você do nosso canal não pode marcar? Não dá para marcar que esse vetor é igual ao final. E por isso a variação ali questionada será alternativa a E. Isso não nos pertence mais, moçada. Perceba que de alguma forma existe uma diferença desse vetor inicial para esse final. O questionamento feito é qual é o módulo da variação da velocidade ocorrida. Ou seja, alguma coisa mudou aqui. E esse alguma coisa ele nos pede qual é o tamanho, o módulo dessa variação ocorrida. Se você bem lembra, esses dois vetores têm de diferente só o sentido. Inclusive, nós combinamos há um tempo atrás que quando você tem dois vetores de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, se os chama de opostos ou simétricos. Perceba que é necessário que nós distinguamos o vetor do início com o do final. Como que eu faço isso? Com um sinal. Alguém aqui terá que ser positivo e alguém aqui vai ter que ser negativo. Tanto faz quem você vai escolher para ser positivo ou negativo. Eu vou escolher para você que no início é mais V para a direita e no final é menos V para a esquerda. Se você fizer o contrário aí, não tem problema, até porque a pergunta é o tamanho, só o módulo da variação. Então pode ficar tranquilo que ia dar a mesma coisa. Vamos lá então, galera. O que foi questionado para a gente é qual é o vetor, ou melhor, né, o módulo do vetor variação. Então eu quero fazer o vetor final menos o vetor inicial. Chama a atenção de você que eu quero vetores finais menos iniciais. Vamos com calma então, turma. O vetor final está aqui, ó, é o primeiro a ser integrado. Vou lá pegá-lo. O meu vetor final é menos V. Eu estou representando para você que ele é assim, ó, menos V. Perceba, horizontal e para a esquerda. Eu vou diminuir ele do vetor inicial. Quando eu tenho um menos na frente, a gente acabou de combinar, se altera o sentido. Se o vetor inicial é para a direita, o menos inicial é para a esquerda. E lembra, pelo método do polígono, eu vou encaixar esse menos inicial, a trombinha de um, no rabinho do outro. Então, ó, estou encaixando o menos inicial aqui, ó, menos o inicial. Ele deveria ser para a direita, no nosso caso ele é para a esquerda. Tá lá, ó. O negativo é porque ali está menos, ó. Eu alterei o sentido. Com isso, pelo método polígono, o vetor resultante é quando você une o início com o fim. Esse é o tamanho da minha variação. Esse é o tamanho do meu vetor resultante. Perceba que ele mede menos V, menos V. Ele mede menos 2V. O módulo disso é 2V. Com isso, finalizamos mais uma hora do nosso canal, galera. Vale só um comentário. Essa última questão aí, você percebeu, ela parece uma questão boba, né? Mas tenho certeza, ou tenha certeza, galera, que numa prova ela pegaria muita gente. E assim a gente vai com o nosso canal, semana que semana, cada vez mais enriquecendo você, dando mais know-how para você, ok? Não perca a nossa próxima aula. Nós continuamos em vetores, por sinal, por mais algumas semanas ainda, porque o fundamento de tudo que você vai ver no futuro comigo está sendo feito agora. Não só comigo, né? O que você vai ver com ele no futuro, da eletricidade, por exemplo, depende muito dessas aulas de vetores. Por isso o nosso canal está dando uma prioridade muito grande nessa formação aí, nessa base fundamental da física, que é a intuição, a noção e a aplicação dos vetores, ok? Moçada, uma excelente semana para você, que Deus te ilumine e uma semana que vem. Até mais, tchau, gente!